falar? Respirou fundo. E aí, como um abismo chama outro abismo, a situação só vai piorando, né? Peraí, rapidinho. Vocês estão ouvindo a Alessandra? Porque ela está um pouquinho longe do microfone, só para eu saber se vocês estão ouvindo ela, que aí ou eu repito ou peço para ela chegar um pouco mais para frente. Vocês ouviram o que ela falou? Sim, pode falar. Então, aí o que eu estava falando é que um abismo chama outro abismo. Então, essas situações, na maioria das vezes, elas são potencializadas. Então, se quem está no adultério, se quem está lá fora, passa por um aperto financeiro, a culpa é da esposa. Ou a culpa é do marido. Se quem está lá fora é muito criticado, ele vai se defender atacando. Porque você não sabe quem é essa mulher, você não sabe o que a mulher fazia comigo. Você não sabe, só quem conhece realmente sou eu. Se o marido ele está passando de repente por uma solidão, quando ele sente a solidão, aí ele vai falar que a esposa sempre o deixava sozinho. Então, vai potencializar o culpar o outro que ficou em casa, o culpar o outro que foi abandonado. De acordo com o que ele viver, ele ainda culpa em determinadas situações. A dor faz isso, né? A dor faz eu olhar e lembrar, intensificar os momentos ruins. É aquilo que a gente fala muito aqui, aquilo que eu foco expande. Então, se nesse momento eu estou com dor, estou com raiva, estou chateado, o que vai ampliar em mim, no meu sentimento, nas minhas lembranças? Os momentos ruins. Então, eu saio de casa, eu estou chateado com a Alessandra, eu saio de casa. Naquele primeiro momento, o que eu vou lembrar da Alessandra? Os momentos ruins. E que, em sã consciência, são menores do que os bons, principalmente quando a gente vai falar de uma vida longa, né? No nosso caso, são 30 anos. Tem muito mais momentos bons do que ruins. Mas na dor, a ênfase são nos momentos ruins. Para quê? Que acaba fortalecendo, inclusive, esse sentimento de que a culpa é da Alessandra. E tem muitas acusações que elas não são verdades e que elas sequer têm algum fundamento. Então, essa acusação ela pode ser potencializada ou ela pode ser inventada, imaginada. Tamanho desespero de quem está lá fora. Eu diria mais imaginada até do que inventada, né? É aquela coisa de eu ver, de eu enxergar o que não existe por causa da minha dor. Porque aquilo faz sentido para mim, porque eu preciso me apegar a alguma coisa, né? Então a gente acaba criando situações que não são reais, né? É aquela coisa assim, a Alessandra nunca fez, mas normalmente as mulheres fazem. Aí eu digo que a Alessandra fez, porque normalmente as pessoas fazem isso. Mas a Alessandra nunca fez isso, a Alessandra não é capaz de fazer isso. Mas nesse momento, o meu raciocínio lógico não está em ação, né? E aí vem essas loucuras. E aí o que acontece muito é que quem ficou em casa sente muita dor, sente muita angústia com uma acusação verdadeira ou com uma acusação potencializada ou com uma acusação falsa. Então, independente de qual é a origem dessa acusação, a pessoa que está em casa já muito magoada, já muito triste, em certas situações até desesperada, ouve essas coisas e aí se desespera mais ainda, sente mais dor ainda. E aí, por que eu sinto isso? Por que alguém sente isso? Porque nós não sabemos de fato quem nós somos. Porque nós queremos migalhas. Porque nós não temos consciência que o nosso lugar é estar à mesa. Então, ele está falando é verdade?
Ok, é passado. Passado passou. Hoje eu sou outra pessoa, então não importa. Hoje eu já melhorei. O que ele está falando está potencializado? Poxa vida, a pessoa tem dificuldade de discernimento. Ok. O que ele está falando é inventado? É o olhar de misericórdia. Senhor, misericórdia, né? Ah, mas as pessoas estão acreditando. Não tenho compromisso com as pessoas. Eu tenho compromisso com o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. E quem me ama, quem são meus amigos, quem são pessoas boas de fato, elas sabem o que é verdade, o que é mentira. E se a pessoa acha que eu fiz alguma coisa e entende que eu preciso de ajuda para mudar, ela vai vir me ajudar. Ela vai vir me oferecer ajuda e não me condenar. Então, se ela me condena, eu não vou ligar para o que a pessoa acha ou o que a pessoa fala. E aí, gente, eu sei que o que eu estou falando não é tão fácil na prática, né? E por que não é tão fácil na prática? Porque nós estamos buscando migalhas. Porque nós não sabemos quem nós somos. Porque nós não nos amamos o suficiente. Então, por isso que o mais importante é a restauração pessoal. O mais importante é eu saber quem eu sou, principalmente no Senhor. O mais importante é eu decido não aceitar migalhas, porque o Senhor não me criou para migalhas. E a partir daí, eu entendo a questão toda emocional e espiritual que está envolvida nessa situação do deserto. Eu tenho alguns receios quando eu ouço que a pessoa responde apenas o necessário. Vou te explicar o porquê, Alexandra. Porque pelo menos as pessoas que chegam até mim e que eu começo a cuidar delas, quando eu vou ver o apenas o necessário, está muito além do necessário, a maioria das vezes. Tá? Mas o posicionamento é exatamente esse que você está tendo. Tá? Não importa o que ele esteja fazendo. Aliás, quanto menos atenção você dá, mais próximo, a maioria das vezes acontece assim, mais próximo ele tenta ficar. Ele tenta perceber, ele tenta ver alguma situação. Só que existe um outro ponto, outro nível desse posicionamento que a grande maioria de vocês tem dificuldade de ter, que é quando vocês passam a ter vida própria. Que a maioria que eu tenho atendido e que eu vejo aqui no canal não consegue passar para esta etapa. Que é quando você se arruma, quando você sai, quando você se diverte, quando você tem vida. Não tem nada a ver com arrumar namorado, não tem nada a ver com arrumar outro homem, tem a ver com ser feliz, viver, se divertir, ter compromisso, ter agenda. Esse é o ponto. Tenho agenda. Porque funciona mais ou menos assim, ó. Preste atenção. A Alessandra tinha agenda, tá? Vou contar para vocês que a Alessandra tinha agenda. Então a Alessandra tinha agenda e assim, aí começa o Ivan a tentar se aproximar. Aí o Ivan fala assim, então, o que você acha de sábado, sexta-feira, 10 horas da noite eu posso te ligar para a gente conversar? Não, Ivan, não pode não, porque eu vou precisar dormir cedo, porque no sábado de manhã eu tenho compromisso. Ué, mas compromisso? Que compromisso é esse 5 horas da manhã? Que compromisso é... Olha como é que fica a cabeça do cara. Que compromisso é esse? Que 10 horas da noite ela não pode falar comigo porque ela vai levantar às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aí eu fico quieto. Aí chega no sábado, você tenta falar com a pessoa e o celular da pessoa tá off. O dia inteiro. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem vida. O cara que tenta controlar, cercar, ver o território, e marcar território, e que ele achava que ele estava com tudo sob controle,
ele descobre que ele não tem controle nenhum, que ele perdeu o controle. E isso é desesperador para o homem. Só que olha o que acontece na maioria das vezes. O cara liga 10 horas da noite, você atende. Ele te manda um zap, você responde. Ele resolve ficar conversando com você naquele dia até meia-noite, porque provavelmente ele levou um bolo da amante, da OM, da namorada, ou da piriguete que ele ia sair naquele dia, e agora ele não tem nada para fazer, e naquela sexta-feira ele tá duro, ele resolveu te mandar mensagem. E você resolveu dar atenção para ele. Ele fica até meia-noite. Primeiro, ele resolveu o problema dele de ociosidade, que ele não tinha o que fazer aquele dia. E ele ainda descobriu que você continua à disposição dele. Aí você atende ele na sexta-noite, você dá atenção para ele até altas horas. Ele te liga no sábado, 10 horas, você atende. Ele te liga no sábado à tarde, você atende. Ele te liga na hora do almoço, você atende. Ele te liga sábado à noite, você atende. Ele te liga no domingo, você atende. Ou seja, ele sabe que você vive para os filhos, para casa e esperando ele voltar. Ele tem a faca e o queijo na mão e já descobriu isso, porque você deixou ele descobrir. Precisa viver, precisa se posicionar, precisa crescer, precisa evoluir. Por exemplo, é interessante mudar o status do telefone, o nome do contato lá, né, do esposo, que a maioria, né, coloca esposo, marido, amor, amor da minha vida, enfim, nomes comuns, né? Coloca lá, Deus está tratando, por exemplo. E eu vou te explicar o porquê disso. Porque na hora que toca o celular, tocou aqui. No caso da Alessandra, como é que tá no meu? Amor. É automático, o inconsciente, o seu cognitivo está treinado para você atender o seu amor. Seu cognitivo não está treinado para atender alguém que está em tratamento por Deus. Na hora você raciocina. E aí você olha e você vai ter uma força mental para olhar e deixar tocar. Não vou atender. Agora, se tiver escrito amor, por exemplo, a Alessandra toca. Lógico que não se eu estiver gravando, né? Mas qualquer outra situação, eu atendo na mesma hora. Assim como eu ligo para ela. Então a gente precisa buscar situações, alternativas que nos ajudem nesse processo. Porque senão a gente acaba caindo em ciladas e dificultando um processo que muitas das vezes nem era tão difícil, mas acabou ficando mais difícil por causa de uma sucessão de erros que a gente vai cometendo. E eu estou falando isso porque há alguns anos atrás, né, a gente acompanhou bem de perto uma situação, né, muito próxima de nós, que era tão simples, mas foi uma sucessão de erros, tantos erros, que já lá se vão lá mais de 3 anos e a restauração ainda não aconteceu. E ela ainda continua próxima de acontecer, entendeu? Mas falta posicionamentos corretos. Tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.